quebrada da direita, Jutinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 183. E já estamos aqui com o nosso time, especialistas em nada, para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. E já fazem 3 anos, meu irmão, que estamos nessa bagaça aqui. Fala, galera, fala Nação Rubro-Negra, muito bom estar aqui depois de tanto tempo com vocês, galera. Se fui pobre não me lembro, se fui velho já não sei. Muito obrigado por isso, galera. Por favor, não esqueçam de seguir a gente em todas as redes. E mais uma vez, galera, muito obrigado pelo convite. Literalmente, parece que foi ontem. Muito feliz de ver o que o projeto se tornou. Fala, ouvintes rubro-negros, Luiz Simeone aqui. E, cara, estivemos no vale e no topo da história do Flamengo em 3 anos, cara. Foi muito legal falar isso tudo no podcast gigante que se tornou o Flamengo. Tantas emoções. E caramba. Vai entrar no lugar da vinheta. Minha cadeira. Normal, que é a Marcela. E 3 anos se passaram e quanto mais esse tempo passa, menos eu sei a diferença de um ídolo e um xodó. Ué, meus amigos, ídolos não nascem, tornam. E hoje temos novos. E por isso estamos aqui 3 anos depois do no aniversário do nosso podcast. E trouxemos novamente nosso amigo Tigu Soares para poder novamente falar. E porque hoje temos novas perspectivas, né? Temos aí novos temperos nesse ingrediente para poder falar sobre esse assunto polêmico que vira e mexe nós estamos tocando ele aqui. Ídolos versus xodós. Afinal de contas, quem é quem nessa história? E até porque, afinal de contas, quem são os novos ídolos e os novos xodós da torcida rubro-negra? Vamos falar tudo isso e muito mais. Vamos embora. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado nos fla-flus. É um ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Flamengo até morrer, eu sou. Tiago Soares, começamos o programa 3 anos atrás falando sobre o que é a diferença entre o ídolo e o xodó. Gostaria de retomar essa discussão, trazer para atualizar essa discussão sobre a diferença, o que é um ídolo, o que é um xodó, se é possível ser os dois, o que diferencia um do outro, por favor. Jovem, eu não sei nem o que eu respondi há 3 anos atrás. Eu até gostaria de ser coerente. Mas, embora tenha escutado o programa esta semana, eu já padeço uns problemas de memória. Então, lembrando aí do que aconteceu, na minha humilde opinião, pelo menos hoje em dia, o xodó é aquele cara que em nenhum momento ele teve uma postura que o credenciou à última prateleira do que são os ícones rubro-negros, então não conseguiu se tornar um ídolo, mas é possível se guardar um grande xodó por ele, ou pela fase que ele viveu, ou pelo que ele representava e tudo mais, basicamente isso. Agora a gente precisa saber do Simeone, né? Porque do Tigu e da Marcela e da minha temos opiniões no primeiro programa. Agora é o Simeone, que é o novo que tá aí participando do programa de hoje, que não tava no antigo. Pra você, quem é quem? Olha, como novato nesse tema, que já adentrado pelos 3 integrantes aí, tipo, com maestria, digamos assim, eu, na minha adolescência, né, tenho 26 anos, pra quem não sabe, eu vivi uma fase que era basicamente feita de xodóis, assim, Obina, Hernani, até enfim, Renato Abreu, Y, os caras, assim, são xodózinhos, assim, e olha lá, né, porque tem alguns que nem dá pra se botar como xodó, até o Ronaldinho mais ou menos se tornou um xodó, digamos assim.
Assim, tiveram poucos ídolos antes de, enfim, 2018, praticamente. Então, realmente é bem complicado para quem viveu os anos 2000 do Flamengo. Então, eu criei, né, na minha memória afetiva, né, daquela coisa da infância, adolescência, de que o xodó é uma coisa muito especial, é uma coisa que eu gosto, assim, sabe? É realmente é o que dá a graça do futebol, que a galera zoa na rua e tá, aquela coisa do apelido, que nem um brocador, todo mundo tava zoando. Ele, sensacional até hoje, da capa do lance, se eu não me engano foi do lance que o Hernani tava segurando uma broca assim com um capacete no meio de uma obra. Placar, eu acho. Porra, placar, assim. E, cara, ou foi a placar ou foi alguém tentando imitar a placar, porque essa capa é a cara da placar. Sim, pois é, bem característico mesmo. Mas sensacional. Então, tipo, essa coisa, né, do apelo popular do xodó, eu acho fantástico, né? Eu tenho uma pergunta, já entrando nisso que o Simone tá falando. Eu tenho uma pergunta. Existe um pouco de preconceito enraizado no termo xodó? Porque quando você pensa em ídolo, você pensa naquele cara muito bom de bola. E quando você fala em xodó, você geralmente atribui aquele jogador como Obina, como Hernani. Você acha que as pessoas que categorizam como xodó aqueles que não tem bola, entre aspas, pra ser ídolo? Não, esse cara não é meu ídolo, esse cara não joga bem, então esse cara é só xodó. Não, também. Se o cara não joga bola, eu tenho certeza que ele vai virar xodó. Assim, a menos que o cara não jogue tanta bola, mas ele, se identifique absurdamente com algum tipo de característica. Como, por exemplo, o Rondinelli. O Rondinelli, na minha opinião, ele foi um grande zagueiro, mas ele, na nossa cabeça, é muito maior do que qualquer coisa por conta do deus da raça, pela entrega dentro desse sentido, entendeu? Mas você acha que tem esse preconceito? Se o cara não for bom, ele pode estar na fase absurda como o Hernani. A menos que se ele extrapolar uma fase por uma característica, eu acho que ele consegue ser ídolo. Mas se ele não for bola e ele só tiver um pouco dessa característica, ele vira xodó de fato. Eu sou partidário desse pensamento aí. Eu tendo a concordar com você, achando que se o cara é ruim, ele é promovido a xodó pra não doer e chamar de ídolo. Entendeu? Mas eu acho que se o maluco consegue ter uma característica fortíssima, ele pode até ser ruim, que aí ele vai virar ídolo. Principalmente se for raça, disposição, entrega, essa história toda. É porque eu acho que o ídolo, ele tá num patamar muito acima do xodó. E para se alcançar o status de ídolo, é preciso de algo muito mais marcante na história. A exemplo que a gente vai trazer aqui digamos assim, o Hernanes é um xodó da torcida, mas dificilmente eu acho que veremos alguém dizer que Hernanes é ídolo, né? Porque conquistou uma Copa do Brasil e tal, mas, mas a gente Hernani, sabe que a história mais uma Copa do Brasil não é, né? Não é, digamos assim. Não, você respeite a Copa do Brasil, porque foi a Copa do Brasil da Copona, a primeira Copa com a galera da Libertadores. Foi a nossa terceira Copa do Brasil e a primeira vez que a gente parou de a primeira vez que a Copa do Brasil não foi tratada como um título marginal. Sim, mas tipo assim, não matou a sede, entendeu? Da torcida. Digamos assim. Aquilo ali fez a gente ficar até ano passado esperando sem quebrar tudo, cara. Não, isso foi, mas tipo assim, matou pra caramba, porque era pra esse título da Copa do Brasil ter vindo lá pra 2016, aí beleza. Não, sim, acalmava em 2016, chegava em 2019, fazia porque, o que fez e tal. Porque assim, tipo... Copa 2017 que a gente foi vice, né, cara? Não, porque assim, a gente tem que pensar o seguinte, a gente ganhou a Copa do Brasil, aí depois veio um títulozinho outro. Se a gente tivesse ganhado, digamos assim, só o brasileiro, a gente falava assim, ainda falta a Libertadores, saca? Então não é aquele... A gente sempre ia ganhar um pensando no outro, falar, ainda falta aquele. É por isso que a Copa do Brasil, por mais que tenha sido um título que realmente aliviou um pouco a torcida rubro-negra, até pela circunstância também, mas ainda assim... sabe, você ainda fala assim, não, pera lá também, se foi só aquele ano também, foi só aquele campeonato também. Eu concordo contigo, mas a gente demorou quantos anos? 6 anos
aonde esse título deixou pra gente Um legado essa por ano, né? paciência. Não, essa paciência, isso mesmo. O legado foi a paciência que a gente teve. A paciência de aguentar toda a gestão Bandeira de Melo, né? Toda a gestão Bandeira de Melo. Exato. É um exemplo assim, mais literal, mas ok, não tá errado. Tá certo. Porque o Xodó... Eu tenho duas perguntas. A primeira é possível ser ídolo de um time sem conquistar nenhum título? Era o que eu tava pensando, Marcelo. Então, Vocês esse querem, meu ponto. vê só, beleza, tem Esse é o título meu ponto carioca, do mas ídolo, vocês querem entendeu? saber quem é o ídolo e podia não ter ganho nem o carioca, o Júlio César seria ídolo com ou sem carioca. Verdade. Porque os grandes títulos dele, e foram como se fossem brasileiros consecutivos, foram as quedas que ele evitou. Talvez é uma situação, um exemplo bem... Um ponto muito Tipo, fora da o Sávio é ídolo pra você, tá vendo? Então, o Sávio, o Sávio é meu ídolo pessoal, mas o Sávio, pra mim, ele é um xodó. Porque em todos os momentos ele acabou... Hã? Porque não tem título. Não, ele tem título. Tem títulos que na época a gente, reconheceu bastante e tal. Mas o problema é que eu acho que o que pesa pro Sávio ser xodó é que se a gente não tivesse tanta expectativa, se a mídia não tivesse criado tanta expectativa em torno do que era o Sávio e ele não tivesse tido tantas lesões, a gente estaria mais tranquilo. Pacificando essa discussão. Pra mim, sim, eu não reconheço o Romário como porra nenhuma. Reconheço como um grande atacante que o Flamengo teve. Assim, eu acho que o comentário sobre, principalmente o Júlio César, é muito preciso. Eu acho que não vai do questão do título, do cara ganhar o título. É questão do cara representa um momento que ele consiga salvar, que ele consiga se destacar de uma maneira que eleve o patamar do Flamengo, por exemplo, sabe? Então, eu acho que essa é o grande divisória, sabe? O Obina, se ele fosse um pouco melhor, se ele ficasse mais no Flamengo, se ele conseguisse, tivesse um time às vezes em volta melhor. Talvez mas aí eu vou te falar uma talvez coisa. Se ele tivesse ficado, sabe, o Obina, se ele tivesse ficado um pouco mais e participado da campanha de 2009, tivesse sido campeão brasileiro, talvez fosse um ídolo. Sim, seria, mas a grande questão é que o Obina, que eu acho que atrapalhou muito ele, foi a lesão dele no Carioca, acho que em 2007, se eu não me engano, do Obina. Uma lesão no Carioca, mas semifinal com o Vasco, que atrapalhou muito a carreira dele no Flamengo, até de sair, enfim, ficou um tempo parado. Mas, assim, eu acho que a grande questão é essa, do cara... Vê só, se o Obina é xodó, eu acho o seguinte, o Obina e o Brocador merecem o mesmo lugar na história. Sem dúvida. O Obina, porque, ele nunca foi levado a sério. E decidiu. Eu acho o seguinte, o Obina, ele foi decisivo em mais campeonatos. Ele foi decisivo na própria Copa do Brasil de 2006, ele foi decisivo na Copa do Brasil de 2008. No Carioca de 2008, ele foi muito decisivo, fez 3 gols na final de 2008. Só contra o Botafogo, né, foi 1-0 e 3-1. Foram 3 gols dele e um do Tardelli, né, no agregado. Ele foi muito decisivo em algumas competições. Só que ele não teve nenhuma competição em si, uma competição só, que ele tenha feito no mesmo nível que o Brocador fez na Copa do Brasil de 2013. Não teve nenhuma competição que o Obina botou no braço como o Hernani fez em 2013. Porque aí você tem que pensar até o seguinte, qual dos jogadores que vocês consideram como ídolos que estão entre os maiores jogadores da história do Flamengo? Lembra da lista que a gente fez? Então, mas é porque isso não é uma zero, assim. Por isso que não, eu também acho que não, mas você imaginar que você tem um cara que você chama de ídolo por um clube e ele não está entre os maiores jogadores do clube, eu acho um pouco difícil. É isso que eu tô falando. No Flamengo eu acho perfeitamente possível hoje em dia, depois de tudo que eu já vi. O Flamengo muito gigante, eu acho que cabe muita gente, entendeu? Não, e foram várias eras, assim, não é nem só o tamanho do Flamengo, não, acho que foram várias eras. Existiam eras onde a gente brigava pela nossa sobrevivência. A gente tinha umas eras onde o negócio era permanecer na Série A. Essa foi a nossa grandeza.
Aí Tem tá os falando heróis de do 125 título e anos, os né? heróis de contra o rebaixamento, né? Exatamente, que fizeram essa história ser igualmente enorme. A gente tá falando de 125 anos. Quando a gente tava falando sobre. Quando a gente tava montando a seleção da década, teve gente que falou que o gol do Obina em 2005 contra o Paraná é tão importante quanto o gol do Gabigol, né? Eu também Tem gente que acho. botou nesse patamar, né, cara? Eu Não boto. discordo. Eu boto, de verdade. Um foi pelo bi da América, pela volta ao topo do continente. O outro foi para que até hoje a gente pudesse bater no peito e no alto de nosso flamenguismo, exercitando uma das melhores coisas que nós temos, a gente resolve cagar para baixo das pessoas falando que gigante não cai. E pelo jeito o Flamengo... Cada ano que passa... Não, agora tá ridículo. Agora daqui a pouco... Agora tá ridículo, tá ficando sem graça. Eu não queria estar na pele dessa galera. Não, só agora... Até porque já estive. Faltam poucos dizer isso. Poucos ainda podem Passei dizer, muitos cada ano anos que passa, dizendo isso. cada ano que passa, menos pessoas podem dizer que time grande não cai. E lembrando que dos times que ainda não caíram, né, o São Paulo e o Santos, eles não disputaram todas as edições do Campeonato Brasileiro. Né? Exato. Só o Flamengo disputou todas as edições da Série A. Aí já pode atualizar que time grande participa de todas as edições do Brasileiro. Que aí é o Flamengo aí. Acabou. Refutados aí, ó. Não, e mesmo que eles considerem aqueles brasileiros mais esquisitos lá que... Opa, Robertão, da puta que o pariu. Entendeu? Isso daí... O engraçado é que a gente quando falava de Xodó antigamente, a gente perguntava se tinha alguém desse elenco que podia ser ídolo sem ganhar nada. Ainda Agora, tem todo e mundo ganhou, já... O cara que pra mim já tinha potencial pra isso. Eu falei do Coelho e falei do Diego. E pra mim o Diego, de maneira inconteste, embora muita gente conteste, mas pra mim é indiscutível de que o Diego hoje em dia ele repousa no panteão dos ídolos. Ele é daquele que... Falar do Cuejá é interessante, né? Falar do Cuejá é interessante porque ele sai do clube daquela forma, né? Mas, foi um... querendo ou não, ele participa das campanhas do brasileiro e da Libertadores. Mas ele sai de um jeito feio, né? A forma que ele saiu... Porque ele forçou mais de uma vez. Ele foi xodó. Ele é no máximo um xodó, um ex-xodó. Ele foi, ex-xodó, exatamente. Porque, digamos assim, se a gente for colocar nesse mesmo patamar aí, vamos dizer assim, se ele tivesse continuado no Flamengo, tivesse sido campeão dele, por mais que ele não tivesse jogado todos os jogos, todo mundo já contestava, algumas pessoas contestavam, eu acho que antes do Gesso era incontestável a presença dele no titularidade. Depois a gente o Arão ganha a posição. O Arão ganha a posição. Quando ele sai, ele vira banco. Eu acho que se o Cuejá fica no Passadão, sai, ele retoma a posição do Arão. Na minha opinião, ele retomaria. Não acho. Acho impossível. Eu acho. Impossível. O Jorge Jesus sempre deixou muito claro que a compreensão de jogo do Arão é diferente das outras. E a gente pode falar, a gente pode ter o preconceito que a gente tiver com o Arão. Ele é um jogador absurdamente inteligente. Ele precisa de uma orientação tática direta, em cima e tudo mais. Mas ele é taticamente muito inteligente. Ele precisa de um Jorge Jesus gritando no pé do ouvido dele: tá bom, Arão. Então, mas essa eu acho que é uma das coisas. O pessoal achou que o problema do Arão era falta de qualidade técnica ou de vontade. O maior problema do Arão é que ele precisa de um pouco mais de didática, mas isso não faz dele um jogador menos brilhante. Mas o Cuejá... O Ilharão é ídolo, xodó ou nada? Pra mim, o Ilharão é ídolo. Pra mim, como quase todos os que tiveram naqueles últimos jogos e na reta final daquela Libertadores, e até no começo, dependendo do papel que tem. Pra mim, o Gesso tá num patamar acima do Arão. Não acho. Eu não acho. Sabe por quê? O Gerson ainda nem viveu uma má fase. A gente ainda nem odiou ele, cara. O Arão, ele passou por todas as provações de jogar no Flamengo, cara. Ele existe... Assim... o Arão sabe o tamanho do Flamengo. O Gerson pode ser torcedor do Flamengo e o caralho. Mas o Arão viveu na pele o tamanho, a dor e a delícia que é a torcida do Flamengo. Naquela época a gente falava do Cuejá porque ele demonstrava ser um jogador. É por isso que eu não boto o Rafinha em lugar nenhum. É por isso que eu não boto o Rafinha em lugar nenhum na história do Flamengo.
Aí eu já coloco o Rafinha. Eu deixo. Sem ele a gente não ganhava aquela Libertadores. Tudo bem, mas eu continuo não Então gostando, pronto. cara. Então se eu não posso dispensar esse cara. Ele saiu, ele foi bem sincero. O Flamengo fez tudo. Tá se preparando. Se a gente for colocar, é isso que eu falo. Esse é o problema da gente falar de jogadores jogando, porque a gente sabe como é futebol, principalmente futebol moderno, que chega uma proposta, o cara fica 1, 2 anos, sai. Como foi o caso do Cuejá. O Cuejá, até quando a gente gravou aquele programa, todo mundo falava, esse cara vai ser ídolo, ganhando o título, vai ser alçado a ídolo no Flamengo fácil. E foi assim basta querer. Aos 40 do segundo tempo, que ele chegou e, cagou no balde, saiu daquele jeito. Todo mundo que amava. Eu acho que ele cagou muito mais no balde do que o Rafinha. 10 vezes mais. Não, sem dúvida, porque ele saiu ainda no Flamengo e nem tinha ganhado. O Rafinha não tinha ganho. O Rafinha chega no Flamengo, falando que se fosse por dinheiro ficaria na Europa e tudo mais. Um ano depois, com a janela fechada. Caralho, pessoal, mas ele veio, viu e venceu, irmão. Ele ficou a pandemia inteira recebendo em casa pra ficar em casa. Tá bom, ele veio. Com a janela mas fechada, ele veio, viu, venceu e o pior, jogou para um caralho. Não importa. É tipo isso. Um cara que faz isso sempre, mano. Eu tô nem aí. Pode vir, voltar. Pode ir o Messi um ano, o Cristiano Ronaldo um ano. De Bruninho um ano. Se o Jorge Jesus. A galera critica. Se o Jorge Jesus. A galera critica pra cacete o Léo Moura por coisas que foram fora de campo. Cara, se o Jorge Jesus quiser vir pro Flamengo todo ano ímpar, ganhar tudo e ir embora, eu tô tranquilo. É isso. É tipo, cara, eu aceito essa condição. Que valeu, tipo, por. Léo Moura, que você falou, eu queria lembrar que ele xingou a torcida por mais de uma vez. Sim. O Jorge Jesus, eu concordo com você, não tem nada a respeito disso aí do Jorge Jesus. A mesma coisa do Pablo Maria, a mesma coisa. O Rafinha foi completamente diferente. Eu acho que o Rafinha foi menos filho da puta que o Jorge Jesus. Embora o Jorge Jesus seja meu ídolo, papai, te amo. Eu acho que o Rafinha foi bem mais filho da puta. Cara, eu não. Acho que a grande questão é que o JJ ele meio que largou o foda-se, mano. Eu tenho a minha vida. Aí vocês têm o brasileiro, uma semana, não tem nada a ver com isso pro Benfica. Foi isso. Rafinha saiu bem antes. Não toda. Não, e o Rafinha, a proposta foi papum, não foi que nem o Jorge Jesus, aquele silêncio, aquela enganação. Mas tipo assim, eu não quero ficar tocando nesse assunto, porque fere meus sentimentos, mas... Fere o de todos nós. Foi a situação, eu acho... Os 11 titulares daquele time que a gente sabe de cor, os 11 são ídolos pra vocês? Não, eu falei que o Arão não é meu ídolo. Não tem o Arão como ídolo. É o próprio Felipe Luiz. Pra mim, os 11 são e o Diego também. O Diego é um caso à parte, cara. O Maria é um xodó pra mim só. O Rodrigo Caio tá mais no patamar de ídolo, porque, o que o Rodrigo Caio fez... Mas ficou? Eu acho que ano passado o Maria jogou mais do que o Rodrigo Caio. Não por ter ficado, obrigado. Mas... Alguém não por ter ficado, entendeu? Mas pelo que ele demonstra jogo a jogo do Flamengo, entendeu? Mas é porque ele tem mais jogos. Pra mim, o Maria, o Maria fez os melhores 6 meses de qualquer zagueiro que eu vi jogar no Flamengo. Sim, então, tipo assim... Não, eu vi, pelo amor de Deus, eu vi o Juan e o Gamarra jogando. Mais vai ter um... Tá? Esqueçam. Como é que é? Por obséquio. Eu vi o Juan e Gamarra jogando. Vi. Eu já via, já acompanhava e já entendi o que era futebol. Não, o Pablo Mari jogou, o que eu vi, pra mim foi os melhores 6 meses que eu vi um zagueiro atuar pelo Flamengo foi o Pablo Mari. Então, mas é porque quando você tinha Juan e Gamarra, tu, mal se entendia por gente. Tu ainda comia terra, né? 4 anos, por aí. Tipo isso. 4, 6 anos. Catarro do nariz, mas é isso aí. Exato. Mas então, assim, essa é a única parada. O que Juan e Gamarra jogavam com um time que se detestava, que não recebiam em dia, e que era uma fogueira das vaidades, eles gastaram a onda, mano. E outra, o Juan, queria lembrar, muito mais novo do que os dois. Tanto o Rodrigo Caio quanto o Pablo Mari. Não diminuindo os dois, mas só dizendo que o Juan era um gênio com a idade que tinha. E assim como o Júlio César, suportando a pressão que suportou sem deixar que a gente caísse.
O Mari, pra mim, ele Também está... não ganhou títulos, né, cara? É muito O Mari, pra mim, ele tá na prateleira de xodó pra ídolo. E a cada jogo que eu vejo o Flamengo apanhando na defesa, eu sinto mais falta dele. Quanto mais Léo Pereira, quanto mais Léo Pereira joga, mais ídolo Mari vira. Mas isso foi o que eu falei pra galera, né? Não dá pra você achar que ninguém consegue deixar de punir a pessoa que acha que o Pablo Mari era dispensável, como a maior parte das pessoas achava. Cara, entendeu? Toda ignorância será punida. Toda falta de vergonha na cara não será perdoada. Aí a torcida do Flamengo esquece isso antes de se pegar pro São Judas. Porque aí fica nessa brincadeira de que, não, o Pablo Mari era só um zagueiro bonitão, de uma boa fase. Aí, Não, um exemplo, o Mari saiu com pouco tempo de Flamengo e ninguém falou nada. Tipo, Aí tem 43 jogos. É porque o Mari, você sabe por que todo mundo esperava que o Mari não fosse demorar muito? Porque o Mari é europeu, brother. Por isso. Se pro jogador brasileiro render aqui e ir pra fora é tranquilo, imagina pro jogador europeu. Então, assim, a verdade é que a gente ainda tem um pouco de não sei nem como explicar, mas a gente ainda é um pouco nacionalista demais, entendeu? Na hora que o jogador brasileiro troca a gente pela Europa. Cara, pela Europa o que eu falo. Eu falei isso quando o Rafinha saiu. Se você fica se gabando quando o Flamengo contrata um jogador com dinheiro, fazendo boa proposta, eu quero que venham 200 Rafinhas e Felipes Luizes. Não reclame também quando ele sai por esse mesmo motivo. Não chame o cara de mercenário. Eu quero Isla de 2 em 2 anos. Eu quero Rafinha ano sim, ano não. A parada é essa, brother. Se é o que a gente quer, hoje em dia o Brasil é o mercado de segunda prateleira do futebol mundial. Sem dúvida, sem dúvida. Sendo que a terceira prateleira, se a gente for ver o campeonato grego, é uma terceira prateleira em relação a gente tá até acima deles e tudo mais. Se você for ver, o problema é que você compete com uma moeda que é 6-1, cara. Não dá pra criticar esse cara. Pô, pelo amor de Deus, o Rafinha tem 2 Ferraris. Eu fui o que falei isso. Porra, acho que o maluco que vem alegando ser flamenguista tem 2 Ferraris e resolve sair, gosta muito de um dinheiro. O maluco tá se separando, a mulher tá arrancando as calças dele. Com justiça ou sem justiça, não tô aqui pra julgar se é certo ou se é errado, não. Isso aí é um problema do casal, um problema da legislação. Se a justiça achar que é certo, arranque metade dele. Aí tu acha que o cara não quer repor essa metade? Pô, e aconteceu entendeu? isso aí. Quem tem apego, quem não tem apego a dinheiro é pobre, que compra até o que não tem. Eu compro até o que eu não posso pagar, parcela essas merdas e o caralho. Rico tem apego pra caramba. Quanto mais dinheiro, melhor. Eu não sabia dessa história aí dele, não. Sim, pois é. Essa questão aí. É que nem o Cuejá, né? O Cuejá, tá vendo, cara? Tem que ser... Hein, Marcelo? Tem que ser que nem Gabigol. Chegar no Flamengo solteiro, passar o rodo. E a mãe da mulher irmã do Neymar. Programa de expectativa do ano passado, eu falei que o Gabigol ia ser o melhor jogador do time porque ele ia solteirão pra gaiola. Aí, o que ele fez? Gol na final da Libertadores. Não, e ele agora tá fudido que tá na boca do Léo Dias aí. O maluco tá dizendo que traiu, não traiu. Ele tá nas cadernos de fofoca. É porque hoje em dia, maluco, a gente paga de tão... Nossa, eu só sei das notícias das atualidades. Heterotop, pra caralho, não sei o quê. Aí, porra, tu fala uma fofoca mais do Rio de Janeiro, do métier do futebol. Fofoqueiro. Irmão, vê só. Quem sabe entra na página de fofoca pra acompanhar seus verdadeiros jogadores de futebol que ainda tem perfil boleiro, tal qual Gerson e Gabigol, por exemplo. Você vai saber que tá dando merda, porque nego disse que ele traiu a mulherzinha, ele diz que não traiu. A cabeça dele não tá 100% no vestiário. Qualquer um que acompanha o dia a dia sabe disso. É isso que tá atrapalhando nosso menino a fazer gol. A gente quer o Jorge Jesus botando ele na linha de novo. É por isso que eu falo, o jogador do Flamengo... Não é o Jorge Jesus, gente. O Jorge Jesus não vai fazer ele comer mais gente. Ou menos gente. Se eu quiser que ele resolva a vida dele amorosa, eu vou pedir a contratação do Renato Gaúcho. Exato. E ele resolve mesmo com fofoca, com os caralho a 4. Ano passado... podia estar melhor. Tá perdendo gol pra caralho. Mas não dá pra reclamar de um cara que faz gol quase todo jogo. Mas aí, ó, falando do nosso menino,
É importante a gente ressaltar aqui, até porque ele, sem dúvida, seria o assunto principal da nossa pauta aqui. Gabigol. Cabe discutir se ele é xodó aí? Não, calma lá. Calma lá. Não, porque se tu fizer essa pergunta, eu vou perguntar se vale a divulgar, se vale a pergunta, porque eu acho tão inconteste. Não, espera lá, porque eu vou tocar exatamente nesse ponto, então, mas não nesse ponto. A questão, o Gabigol era pra ter saído com 1 ano de Flamengo. Como assim, Gonzalo? O Gabigol tinha contrato inicial de 1 ano. Sim. O Flamengo que fez os corre pra poder contratar novamente. E ele pra ficar também, né? Pois quando é. Rolou e o negócio, ninguém fica sem Mas querer. aí que tá. Agora vamos para polêmicas. Vocês acham mesmo que se tivesse uma boa proposta de um time grande, Com certeza Gabigol não ia? E daí? Não, eu tô falando assim. Teve de time médio e ele resolveu ficar. Ou se fosse só pelo destino, também. Pra mim o problema não é o cara ir embora ou não. Todo mundo criticou. Eu vi todo mundo criticando o Felipe Luiz quando ele deixou de vir pro Flamengo pra jogar as oitavas de final contra o Emelec, né? Perdeu o prazo de inscrição, porque ele estava esperando a proposta do Barcelona. Era que tava sendo era do Barcelona ou do próprio Atlético por mais de um ano. Sim. Mas que se ventilava é que o Barcelona não podia fazer proposta e tal, e ele esperou. A galera já tinha campanha no Twitter, querendo limar o Felipe Luiz, chamando ele de nojento. Exatamente. E quem era rubro-negro de verdade era o Rafinha. Pois é, só pra vocês verem como o mundo dá volta. Lembram disso? Depois que ele foi campeão, não, Felipe Luiz, melhor lateral esquerdo, não sei o que, seleção brasileira. Aí você quer puxar essa discussão, sendo que, mano, se o Barcelona fizer uma proposta pelo Gabigol, eu não vou criticar se ele for, sinto muito, é o Barcelona. Mas é a mesma questão que eu falo do Barcelona, por favor, paga a multa, Se pagar a multa e levar... A gente não tem poderio pra lutar hoje com o Barcelona, não tem. Lógico não que é nem o poderio, não, cara. A questão é a seguinte: se o maluco não forçar uma ida mais barata, troco de baiano e o caramba, acho ainda melhor se o cara for enquanto ainda dá retorno e dinheiro pro clube. Sim, o maluco ainda pensou também na conta do clube, pode ter certeza. Porque se o maluco tem carinho, com certeza ele vai virar e falar assim: porra, eu não preciso forçar aqui, porque os caras sabem que eu cumprir meu dever e o carinho que eu tenho pra poder ficar. Esse é meu ponto com o Rafinha. E o Rafinha admite que o Flamengo fez tudo possível pra mantê-lo. Sim, até porque o contrato o ponto no contrato que fez o Rafinha vir, a gente tem que lembrar disso. Ele veio por conta daquele ponto no contrato. Mas aquele ponto no conto do contrato também tá do Felipe Luiz. E eu não acho que o jogador que da Europa que venha pra cá resolver isso tá errado por causa disso, não. E aí digo mais. É exatamente isso. Se o Felipe Luiz voltasse pra Europa, eu ia entender pra caramba. Porque nem a mulher dele é brasileira. Pois é. Espanhola, exatamente. Espanhola e, cara, ele fez. Ela deve estar sendo uma loucura isso aqui. Ele veio dobrado pra vir pro Flamengo, cara. O cara, ele dá pra ver que ele realmente conhece da história do Flamengo. Um dos maiores ídolos dele é o Tirson, né? Não, tu vê que ele é flamenguista de criança. Sim. E outra coisa assim, o que ele faz, não só em campo pro Flamengo, mas como fora, toda essa questão do respeito que ele coloca em relação ao escudo, essa coisa que a torcida gosta, entendeu? Isso alça ele para um patamar de ídolo, porque ele já conseguiu em campo o que por muitos anos a gente ficou esperando, com futebol de qualidade, jogando com terra, né? Um cara sendo que fundamental. Exatamente. E ali ainda tem esse a mais. Futuro técnico do Flamengo. Eu ia falar isso. Esse é o sonho. Eu ia falar isso. Ele já pode começar a treinar aí para poder ser junto com não pode não, porque se ele começar a fazer isso aí, o René vai ter que jogar, isso é um problema. Não acho. Tá aí, o René, pra mim, se não fosse tão contestado, era xodó. Eu acho ele xodó, velho. Xodózinho. Até pelos perrengues que ele passa. Olha, eu não gosto do futebol do René, tá? Ponto. Não gosto. Não acho ele horroroso. Eu acho que ele merece estar no Flamengo. Não é que eu não gosto do René. Eu prefiro o futebol do Pires da Mota, só isso. Esse é o nível. Caramba. Talvez se ele tivesse feito um gol no final de campeonato, a gente estaria ele colocando ele. Cara, mas então, posso te falar, eu acho ele xodó pra caramba.
Não gosto do futebol dele, mas por tudo que ele representa. Acho que. E outra, eu não gostar do tipo do futebol que ele apresenta, não quer dizer que ele não jogue porra nenhuma. Eu só acho que Até porque, assim, dentro do que a gente tem como realidade nas laterais, ele não tá ruim, não. Tá bom? Mano, nas laterais do Brasil, tá? Eu preferia que quando o Felipe Luiz chegasse, mandasse o René embora em vez do Trauco. Mas, tudo bem. A mamacita já tem Cara, essa minha opinião é muito doida, porque eu via futebol no Trauco, mas eu já tinha desistido dele na lateral há muito tempo. É porque usava o nosso menino errado. A gente falou isso aqui 1000 vezes aqui nesse programa. Mas temos um outro personagem que precisamos falar aqui, que logicamente não podemos deixar de falar. Na verdade tem vários, né? Isso ainda mais falando de 2018 ou 2019. Paulo Guerreiro? Não, esse aí a Aninha não veio hoje. Ela não vai ser contada. Como a Ana não veio, a gente condena ele ao ostracismo que ele merece. Exato. Bruninho Henrique. Nosso flash. 100% ídolo, sem contestação. Não é sem contestação. É porque se não fosse a Libertadores e o Brasileiro jogando tanto, a gente ia achar que era uma coisa só folclórica de xodó. Mas o maluco foi muito o diferencial. Então eu tô aí com a Marcela. 90% ídolo, 10% xodó pela musiquinha do O negócio dele é o outro patamar também. Que, cara, o negócio dele. É verdade. Tem essa coisa. ele no ônibus. Foda-se! Bêbado meio. Muito bom, muito bom. Mano, mas. Cara, eu fico vendo, ele é a única pessoa que parece mais esperta quando bêbada do que quando dando entrevista sóbria. Ele é muito travado ele não... Mineiro, é coisa do mineirinho, quietinho, mas, mano, quando bebe, solta. Mas, pô, cara, eu acho que ele deve ter jogado algum jogo bêbado, mano, sei lá, velho. Tá. O jogo que a gente... O jogo seguinte, eu acho que foi contra o Goiás, ou Ceará, um dos dois, não lembro. O jogo seguinte, ele jogou completamente bêbado. Pessoal, o Flamengo voltou no domingo. O Flamengo voltou no domingo. Enquanto a galera jogava na rodada de domingo, o time do Flamengo tomava um porre homérico e era campeão brasileiro no ônibus. No trio elétrico. Aí depois ainda teve uma festa que acabou na segunda-feira de manhã. Você acha que ou ele jogou de ressaca, ou ele, para não jogar de ressaca e tentar jogar um pouco mais, ele jogou bêbado. O que seria a ordem lógica das coisas. É mais fácil, velho. Melhor estar bêbado que de ressaca, velho. Exato. Arrascaeta, quantos por cento ídolo, quantos por cento xodó? Eu ia puxar ele agora. Velho, não tem como não, mano. Ele e Everton Ribeiro, acho que são os 100% ídolos, mano. Não, eu boto o Everton Ribeiro mais acima do que o... O Everton Ribeiro é 100% ídolo. É 100%. Não vejo. Só falta o Arrascaeta ainda tem um percentual xodó, eu acho sim. que eu boto em 85% ídolo. Eu acho que eu boto na conta aí 90-10. Sabe por quê? Eu boto 85-15 porque eu acho o Bruno Henrique mais ídolo. Sabe porque o Arrascaeta é um pouco sem carisma, né? Exatamente o que eu ia falar. Exatamente. Por isso a gente vê ele porque ele é um pouco caladão. Ele não é aquele jogador vibrante. Mas o Everton Ribeiro também não é mega carismático. Mas já é mais do que o Arrascaeta. Não, é porque aí nesse caso o Everton Ribeiro tem uma família mais sinistra. Não, o Everton Ribeiro, se você parar pra observar a mídia, ele participa mais até de programas. Exatamente, ele é mais comunicativo. Fala ele português, porra. Faz TikTok e tudo mais. O cara então fudeu. Thiago Maia é xodó, ainda não é ídolo. Mas ele já chega como xodó. Exato. Fazendo ele já chegou assim ali, ó. No TikTok, todo dia, pá. Viciado em TikTok aí. Eu sou. Olha, eu vou dar uma opinião polêmica. Depois daquela pedalada na final do Carioca pra cima da zaga do Fluminense, o Flamengo Michel já é ídolo. Já joga lá no round. Quem? O Michael, depois daquela pedalada na final do Carioca. Pelo amor de Deus, vai pro inferno, vai. Não, xodózão. Xodó. Ele é o xodó. Ele é o xodó. Não, ele é 50% xodó, 50% perna de pau. Porque
Ele é muito xodó e tal, Cara, mas ele é Lembra que a gente perna falava mal. que o Berrio era um xodó do Flamengo? Aquele vídeo Era, quando- mas o Berrio fez coisas pra ser xodó. Nossa, Aquele vídeo Só no aquele início do ano. gol do Diego. Nossa. Só mas hoje aquele o gol do Michelzinho ainda tem Diego. história no Flamengo. O Michelzinho ainda Não, tem. óbvio que tem. Por isso que ele é 50% xodó, 50% perna de pau. Ele pode chegar a um Bruno Henrique, por exemplo. O potencial é muito parecido. O início do ano. E o do rendimento Michael- do Michael desabou depois que venderam o Berrio, tá? Só queria lembrar isso. Não, o início do ano, quando teve aquele negócio com as contratações no Maracanã, que o Thiago Maia dá uma entrevista, aí o Michel fala: Gostei de você, tá aí. Aquilo é muito bom, cara. Caralho, Ele ficou um acabei pouco de se apagado devido à pandemia, não tá tendo poder. Mano, ele tem a voz do Cid do Era do Gelo, velho. igualzinho mesmo. É verdade, é verdade. E vocês têm algum outro nome em mente que vocês coloquem na prateleira de ídolos? Cara, O Ribas. O Ribas ele já falou. não, Ribas eu Diego acho Alves. que deveria debater profundamente, porque assim, na minha opinião, enfim, vocês já devem ter debatido sobre isso, mas no programa passado sobre esse tema. Mas, cara, eu acho que 3 anos atrás. 3 anos até muito No passado, remoto. tinha chegado praticamente, então, na verdade. Eu acho que assim, ele tinha tudo pra quando ele chegou ali com a final da Sul-Americana, ele ter se tornado ídolo incontestável, cara. Mas eu acho que se perdeu aí e recuperou na Libertadores com aquele passe, com a participação nos 2 gols praticamente. Então acho que no segundo, perdão, mas a vontade que ele entrou. E eu acho que é meio difícil colocar ele assim com porcentagem que nem a gente tá fazendo com o Everton Ribeiro, porque ele passou por momentos, né? Eu acho que ele é o Arão que decidiu, digamos assim. Ele é o Arão que chegou, fez o passe. Mas eu ainda acho que o Diego decidiu menos do que ele poderia pelo tempo que ele tá no time, cara. Sim, Eu tô dizendo no sentido Vê de só, que... pelo amor de Deus, eu para. tô dizendo Ó, no vê só. sentido de que o Flamengo, ele poderia ter decidido, ele poderia ter trazido a Copa do Brasil de 2017. Não poderia, Ah, não poderia. agora Não ele poderia com Muralha. É sério isso. Com Muralha. Pelo amor de Deus, aquela cobrança ali ia terminar em 100% Não, até mas que e o alguém campeonato? pegasse o REC do Muralha. E o Campeonato Brasileiro 2018? Não tinha muralha, já saiu a galera toda que saiu, cara. Eu queria lembrar que no de 2018 já tinha Everton Ribeiro. Por que ele não fez nada, então? Também. Não, concordo. Mas Não, 2018 então pronto. Tinha Paquetá, tinha uma galera. Tá bom, mas então vê só. Por que em 2018 a culpa não é do Everton Ribeiro, que já era mais caro que ele, Verdade. que já veio pra ser mais nome? Porque esse em negócio 2018 todo. O campeonato dele foi o de 2016, que ele carregou o time onde pôde. E se machucou, né? Ele estava Não, não machucado, se tinha machucou, vontade não. de Ele recuperação. jogou até o final em 2016. Ele se machucou no mês de 2017. Não, porque na ele chegou no Libertadores. final, ele chegou no Verdade, meio de 2016. Eu confundi 17. Exato, só que É. aquele mês de 2016 deixou a gente em terceiro no Campeonato Brasileiro, onde a Foi, gente foi. perdeu o jogo naquele empate que o Gabriel Jesus achou aquela bola na trave no gol. Que, É verdade, o é Márcio verdade. Araújo foi expulso, o Zé Ricardo tirou o Tirou a bola do Diego e Patrick. tudo mais. Rodrigo Entendeu? Patrick. Exato. Inclusive que o Zé Ricardo tirou o próprio Diego, né, João? Sim. Tirou o Diego saiu puto, e aí entendeu o esquema do Zé Ricardo, e aí tem um vídeo dele recebendo todos os jogadores na porta do vestiário pedindo desculpa pela atitude dele. Mas- Eu acho que um ídolo também é feito dessas coisas, entendeu? Isso é verdade. A gente precisa lembrar que o Diego viveu o que quase ninguém nesse time viveu. O Diego apanhou da torcida. O Diego foi vaiado pela torcida, apanhou da torcida. Ele Foi viveu culpado. do céu ao inferno, né, cara? Chegou. Foi culpado injustamente por um pênalti. O pênalti da Copa do Brasil, no próprio ano de 2019. Ele bateu mal. Alguém lembra das cobranças do senhor Everton Ribeiro e do senhor Vitinho? No Que Vitinho, foram não quero nem falar do igualmente Vitinho. patéticas? A gente não consegue fazer um programa sem falar do Vitinho, cara. Não, eu não vou falar do Vitinho, não. Só tô dizendo o seguinte: a galera só lembra que o Diego perdeu aquele gol. Porque o pênalti. craque sempre perde. O Flamengo perdeu 3. E outra coisa. A pior cobrança foi do Vitinho. A pior cobrança foi do Vitinho. Não, Entendeu? o craque sempre Não perde. tem o craque essa. sempre E perde, o cara. Porra, mas o cara quis bater, brother. Vocês preferem isso aí ou o Thiago Silva, capitão que vira as costas e chora?
Eu prefiro o cara que dá a cara e pé. Só perde quem bate. Bateu a cara, sem dúvida. Eu acho que essa Entendeu? Ele bate pênalti mal pra caralho? Bate pênalti mal pra caralho. Mas ele fala, ó, tô aqui pra bater. Aliás, só lembrando que Entendeu? E foi um maluco que quebrou a perna na mesma competição da qual ele foi fundamental. Eu recomendo pra qualquer pessoa que acha que o Diego não mudou o jogo, que bote no YouTube, Diego final da Libertadores. São 2 minutos e 40 de deleite futebolístico. Porra, sem dúvida. Porra, acho que pra quem ainda tinha dúvida... Essa história do Diego, todo esse pacote, coloca ele... Só faltava o gol, cara. E ainda ele deu o passe do... Pô, aí ele entrando e fazer o gol no Grêmio, contra o Grêmio. Ele merecia aquele gol. Jogar. Cara, que eu fiquei muito... Ia fazer o 6º gol. Paulo Vitor tinha acabado de entrar. Tomou todos os frangos no jogo, na hora do lance do gol. E não falhou onde devia. Não, e era uma bola que não era tão fácil. Nem pra quem pegou a bola, nem pra quem ia defender. Exatamente. Então, assim, agora, assim, eu acho que o que falta pra coroar esses caras todos esses caras, que a gente colocou os novos ídolos do Flamengo, só falta os bandeirão, velho. Fazer os bandeirão e botar pro Maraca. Eu tenho uma pergunta sobre os jogadores que como é que é um ídolo, cara? É um ídolo no Flamengo, no time, e não tem um bandeirão no estádio? Então, gravamos esse programa, postamos esse programa em 2017, né? Estamos completando 3 anos, é um programa especial de aniversário. E tem 2 nomes que eu quero perguntar, que de lá pra cá no Flamengo, o que se tornaram, se estão em algum desses patamares, que é Vinícius Júnior e Lucas Paquetá. Ambos, pra mim, xodós. Easy. Então, é muito fácil. Acho que assim, a parada... Posso falar? Eu boto os dois na prateleira de ídolo e podendo ser muito maiores. Eles podem ser incríveis ainda, porque eles podem voltar. Sim, o Vinícius Júnior eu já acho que a gente só vai ver voltar, a gente já vai estar velho, a gente vai estar comemorando o programa de 18 anos quando ele voltar. Ou de 15, sei lá. Agora, 3 anos depois, pela idade que ele tinha, por tudo que ele representou, pra mim, ele foi um ídolo. Faltou time pra ele conseguir coroar isso no título. E do Paquetá também, foi um que deu azar. Porque a gente só chegou onde chegou na Copa do Brasil pelo que ele jogou também. Ele foi decisivo. Sim. Eu só não coloco ele. Ele foi o melhor jogador. O Paquetá e o Vinícius Júnior, eles foram os melhores jogadores do Flamengo no Brasileiro de 2018. O Flamengo perdeu muito quando o Vinícius Júnior saiu, né, cara? Sim. Mas eu só não coloco os dois como ídolos porque o Vinícius Júnior saiu no meio da temporada. Ele tava caminhando, cara. A gente tava falando assim, cara, ele não precisa nem ganhar. Mas se ele chegar, saca, levar esse time do jeito que ele tá levando, esse moleque vai ser ídolo no clube. Porque ele tava sendo aquele jogador que ia marcar a história, entrando em jogos que nem aquele contra o Emelec. Contra o Emelec? Não foi? Que ele entrou contra o Emelec. Foi. Só que um ano antes. Pois virou o jogo e tudo mais. Só que aí saiu na metade, então a história ficou na metade também. Exato, aí acho que não credencia ele como... mas eu acho que só o seguinte, a gente não teria nem sonhado em chegar a algum lugar naquela Libertadores se a gente tivesse perdido aquele jogo, tá? Isso é verdade. Mas tipo assim, se ele ou pelo menos se o Flamengo tivesse ganho a Libertadores, e a gente fala assim, ó, se não lembra, se não fosse... mas aquela Libertadores... Sinceramente, o Flamengo em 2017 foi na fase de grupos. Em 2018, teria sido melhor cair na fase de grupos do que aquela paçocada pro Cruzeiro. Aquela paçocada pro Cruzeiro foi ridícula. Mas é outro... Então, mas aquela paçocada pro Cruzeiro, pra mim, foi muito mais ridícula do que o vice da Copa do Brasil. Porque o vice da Copa do Brasil, a gente teria ganho se a gente não tivesse... errado no nosso planejamento de goleiros. Não, porque o Thiago falha também do jogo anterior. Sei, mas mesmo assim não pula pro lado só, né? Eu concordo que o principal problema daquela Copa do Brasil foi o goleiro. Eu concordo perfeitamente. Eu não vou dizer. Só que eu não acho que tenha sido a única coisa que o Flamengo, sabe, o Flamengo perdeu só por isso. Por exemplo, se o Flamengo tivesse um goleiro... Tá bom, mas se o Flamengo tivesse um goleiro nota 6, ele seria campeão. Mano, o César que Mas o Flamengo foi pra aquele jogo. A gente foi pra aquele jogo sabendo que o Muralha ia comprometer, cara. Mas o problema não foi o Muralha, foi o resultado do primeiro jogo, inclusive. Onde se bate uma roupa ridícula, num chute ridículo. E a gente, ao invés de sair de lá com a vitória pra jogar pelo empate, a gente sai com o resultado igual.
Mas o programa tá muito pra baixo, o programa tem que acabar lá em cima. Vamos puxar alguma coisa pra acabar o programa lá em cima. Estamos falando muito de derrota, de eliminação. Você tem mais algum nome pra debater esse aí do não, Xodó? Jorge Jesus? Ah, pô, mas aí não. Há necessidade? Há necessidade, pergunta. Há necessidade de falar de Jorge Jesus aqui, falar se ele é ídolo ou não no Flamengo? O cara é ídolo. E João de Deus, na brincadeira. Parei. Até João de Deus, até bota também. Sua Trindade também, se quiser. É isso que eu ia falar. Porque o Jorge Jesus, ele, como eu já falei quando ele sai no programa que a gente falou que ele, da Tem saída um dele, nome. e ele vai ser um nome inesquecível na história do Flamengo. Valdemar Lemos. Eu E Valdemar Lemos. tenho um nome que nunca chutou uma bola. Valdemar Marcos Lemos. Marcos Braz, é ídolo ou é xodó? Ele é. O cara é ídolo, hein? Dois, O cara é brabo. É os dois, velho. Ele Eu tá- acho que ele é muito xodózão. Não, vocês concordam que todo ídolo é xodó, mas nem todo xodó é ídolo. Sim. Concordo. Concordo, Porque eu concordei isso. Marcelo, Eu concordei você isso. concordou. Vamos lá. Eu concordei isso no primeiro programa que a gente gravou. Eu acho que eu concordo sim. É porque eu tava tentando pensar em algum ídolo que não é xodó, mas Então, é difícil. por isso a minha pergunta de se o Marcos Braz é ídolo ou é xodó. Porque assim, que ele é xodó, ponto. Agora, nem pra todo mundo ele talvez seja ídolo. Pra mim ele é. Ah, pra mim ele é, pô. E olha que eu já falei mal horrores dele, tá? Quem não Só gosta queria dele é lembrar que não falta politicagem. ser eu falando mal dele na internet, Aquele- falando que eu achava É que intriga o da posição. Flamengo responsável... Não, eu achava que ele não sabia gastar dinheiro com limite. Eu falava que um Flamengo responsável não podia ter o Marcos Braz à frente do Flamengo, muito por conta do que ele fez na época que a gente não tinha dinheiro nenhum. E aí vendia sonhos. Eu era contra e achava que ele não era capaz de, como eu brinco, trabalhar com focinheira. Porque se tem um cara que eu sei que não sabe trabalhar com focinheira é o Alexandre Mitos, que eu acho que é um cara que contrata mal horrores e gasta muito dinheiro para montar o que ele monta. Chico, uma discussão que a gente já teve aqui nesse programa algumas vezes, eu vou repassar a pergunta pra você. Quem é mais ídolo, Bruno Henrique ou Adriano Imperador? Mais ídolo. Eu posso te dizer que os dois são ídolos, mas o Adriano é mais xodó. Mas ídolo é difícil dizer, cara. Qual é o mesmo patamar de idolatria? Cara, é porque ídolo é difícil criar prateleiras dentro da idolatria, né? Eu acho que ele tá do tamanho do Adriano. Ele e o Adriano estão do mesmo tamanho, mas O Adriano tá mais pela história do Flamengo. o Adriano é mais xodó que ele. Então, se eu tivesse que o desempatar... vínculo com o Flamengo, é. Se eu tivesse que desempatar, e aí não seria por ser mais ídolo, eu ia falar que os dois são igualmente ídolos. Mas um, além de ídolo, é mais xodó, não, e o Bruno Henrique naturalmente também é um xodó, é o Adriano. Porque o Adriano, ele é o Flamengo além do Flamengo, né? Ele é a essência, ele é aquilo que a gente vende como nossa própria imagem e semelhança. Tá, e questão de xodó. O Obina é o maior xodó do Flamengo? O maior xodó de todos é o Obina. Pra mim é o Sávio. Embora ele seja meu ídolo pessoal. Eu entendo que ele possa ser xodó para a maior parte da torcida. Mas o maior símbolo de xodó que eu digo do Flamengo, tipo esse xodó do Flamengo, o símbolo é o Obina. Não acho. Eu acho o Sávio. O Sávio era o anjo louro da Gávea. Ele Mas era eu um acho discípulo de Zico. Ô, Tico, eu acho que pra galera que não, mais nova, que não viveu a época do Sávio, o Obina tá mais presente, né? Mais então, recente, mas é uma memória aí recente. acho que talvez a gente possa falar o seguinte. O Obina é mais folclórico. Folclórico, isso. Ele não é mais xodó. Eu tô dizendo que ele é mais folclórico. Mais que o Hernani? Tanto quanto. Eu acho que talvez um pouco mais, mas tanto quanto. É porque eu acho que tecnicamente o Hernani é bem melhor do que era o Obina. E pensando em folclore, então, vocês acham que esses dois, que são os mais folclóricos da última geração, eles chegam num patamar Fio Maravilha de folclore? Cara,
Cara, perfeita pergunta. É fora, velho. É fora da curva, mano. Mas, assim, eu acho que o rolê do Obina é melhor que Eto'o e esse lance do blocador, numa época escassa, né, do Flamengo, digamos assim, de título, de futebol mesmo em campo, eu acho que torna o mesmo nível pela dificuldade, não pelo enfim, Fio Maravilha, aquela coisa, nós gostamos de você, ele em campo encantando sempre na capa do jornal, fazendo uma graça e tal. Antigamente, eu acho que eles se nivelam por causa das dificuldades da época do Flamengo. O Obina, na época que o Flamengo às vezes lutava para não ser rebaixado ali, catava um título carioca. O Fio Maravilha não é época de Flamengo, nem tinha brasileiro, né, cara? Não, sem dúvida, mas só que assim, ele tinha uma áurea de um Flamengo que estava começando a crescer, entende? Ali não tinha tanta expectativa, entende? A época do Obina, por exemplo, é a época de baixa, entende? O Flamengo, na época do Fio Maravilha, estava começando a ser um Flamengo gigante, começando engatinhando e tal, começando a aparecer para o público, enfim. E a questão do Obina é que ele é muito... mais ou menos a situação do Hernani, né? Quando chegaram a Balneário de Melo, que o Flamengo começa a engatinhar para frente também, né? Voltar a ser grande. Mas assim, eu acho que ainda havia muita dificuldade na questão do Hernani, sabe? Por isso que tinha muita popularidade, tinha aquela coisa do apelo popular. Então acho que é nivelado por isso, entende? Pela situação do time. Eu acho que é muito também que determina o que é xodó. Que dependendo da dificuldade, o cara brilha ali, vai fazer de série, é simpático, é apelo popular. E eu acho, por exemplo, que o Adriano é o maior xodó do Flamengo sempre, por causa desse lance da identificação que o Tigo discorreu tão bem. Eu acho que não tem como. Ele é muito maior que o Fio Maravilha, na minha opinião. Na situação apresentada, assim, ele é a personificação do Flamengo no morro, onde é que o Flamengo tem mais popularidade que na favela, nas periferias do Brasil. Eu acho que, cara, o Adriano, pra mim, é o xodó incontestável história, na minha opinião. Assim. A não ser que o Flamengo mude daqui a 50 anos de identidade, mas enquanto até lá, enfim, não mudarem o Flamengo de ser aquela coisa do time de favela, o Adriano é incontestável, o maior xodó da história do Flamengo. Então é isso? Tem uma última pergunta para fazer a todos da roda. Essa pergunta eu lembro que eu fiz há uns programas atrás pro Gabriel Marins, né? Uma discussão que a gente estava tendo durante o programa. E eu resolvi trazer essa pergunta para vocês três. Se vocês fossem montar a maior seleção da história do Flamengo, posição por posição, vocês assinariam embaixo o nome de Jorge Jesus? Ele é o maior técnico da história do Flamengo? Sem dúvida, pra mim é sem Ele é o maior ídolo. Ele é o maior ídolo como técnico. Ele é o entre terceiro e quinto maior, entre segundo e quinto maior técnico que a gente teve. Talvez pra mim entre terceiro e quinto maior técnico que a gente teve. E aí eu não assinaria essa seleção com ele. Aí eu assinaria porque... Primeiro Discorra mais, Chico, por favor. Não, eu iria assinar com Cláudio Coutinho. E antes de Cláudio Coutinho, ou melhor, depois, né, já que Cláudio Coutinho seria o primeiro, talvez eu assinasse com Carlinhos. Interessante. Então, acho que Carlinhos, tantas vezes marginalizado, tantas vezes sem projeto, tantas vezes só com os garotos da Gávea e às vezes alguma meia dúzia de 3 ou 4 medalhões problemáticos, ele entregava mais daquilo que a gente precisava e sempre foi um maluco de corpo, carne, sangue, alma e suor rubro-negro. Eu acho que se a gente... E Valdemar Lemos, Gonzaga? E Valdemar Lemos? Que a gente defende aqui nesse programa, entendeu? E nós somos tratados como piadas. Injustiçado no Flamengo. Nós aqui somos tratados como comediantes, Gonzaga. Quando defendemos Valdemar Lemos. Não nos levamos na rua. Levamos paulada na rua, Gonzaga. Com todo respeito aos comediantes que tentam fazer humor, né? Assim,
Só pra deixar claro. Mas eu... Pelo menos eles conseguem. Eles conseguem, né? Tipo, pois é. Mas, cara, eu acho que também deve uma menção honrosa de xodó Joel Santana. Pelo amor de Deus, cara. Então, o Joel Santana seria o meu sexto aí nessa conta, eu acho. É sério. É sério, seria o meu sexto nome, eu acho, talvez. À frente do Zagallo? Não, depois. Ó, o meu nome seria Cláudio Coutinho, Carlinhos. Em terceiro eu ficaria entre Jesus e Fleitas Soares. E em quarto eu colocaria ou Jesus ou Fleitas Soares, já que eles estão disputando essa posição. Em quinto, Zagallo, em sexto, Joel Santana. Assim, eu acho que a gente vai demorar muito tempo para entender a grandeza do que foi Jorge Jesus do Flamengo, quando percebermos que nenhum outro vai conseguir fazer o que ele fez. Só Ney Franco. Seja em números. Cara, eu já desiludi já. Não tem Simeone que chega mesmo. Não tem... Presta atenção, Guardiola. A gente teve números fantásticos com o Cláudio Coutinho depois que ele morreu e puseram uma múmia, que era o Carpegiani, no lugar. Sim. E esse time depois ainda foi campeão por 4, 5 anos seguidos. Porque é o que eu falo. O Jorge Jesus, ele teve uma história interrompida. Ele teve o maior, assim, eu acho que logicamente que o Mundial pesa pra caramba, né? E na época também, né? O Jorge Jesus tem o trabalho com o melhor aproveitamento da história do Flamengo. Não significa que seja necessariamente o melhor, não significa que ele pode voltar não tô entrando nesse mérito. Eu tô dizendo que fazer o que o Jorge Jesus fez, nenhum técnico no Brasil provavelmente vai chegar perto disso. O único defeito do trabalho de Jorge Jesus, que todos os números que você pegar, independente do que seja, você tem um espaço amostral muito pequeno em relação a muitos outros trabalhos. É o que eu tô falando. Com exceção disso, é um trabalho... A gente também pode falar que ele tem, dentro do Flamengo, miseravelmente, ele teve o melhor elenco dos últimos 35 anos. Sem dúvida. Talvez 40. Quando você vira pra um Talvez 125, se você quiser forçar um pouco. Forçando bastante, mas assim, se você ele também não tirou leite de pedra. Se você desconsiderar a habilidade individual absurda do Zico, você pode levar em consideração, você pode forçar um pouco perfeitamente. a barra. Pode sim. Pode, tranquilamente, pode, concordo. Não, pode pois é. E aí é o que eu falo, ele teve essa história interrompida. A gente nunca vai saber o que seria 2, 3 anos de Jorge Jesus. Cara, que não, mas aí, irmão, ele não ficou azar dele. Entendeu? Não, pois é o que eu falo, entendeu? A gente vai viver eternamente um imaginário. Paok no cu dos outros é refresco. É o que eu sempre falo. Muito obrigado por tudo que fez. Eu agradeço muito e é nobre. Volte sempre. Mas que venha outro, sempre, que venha outro seja melhor. Não, eu também espero. Eu só não acredito que vai acontecer. Eu espero. Então, mas se ele for malandro, ele vem ano sim, ano não. Porque ele vai e faz um ano espetacular. Vocês já pararam pra perceber que o 2020 do Jorge Jesus também no Flamengo, muito provavelmente, estaria fadado ao insucesso? Porque o parâmetro dele ia ser 2020, ia ser 2019. E aí o pessoal ia virar e falar: nossa, ele ganhou Libertadores e Brasileiro. Qualquer coisa que ele não ganhasse de maneira tão convincente, na mesma quantidade, ia ser a mesma coisa. Ele ia virar e falar: já não é mais o mesmo Jorge Jesus? Eu acho que não, Tigu, porque até antes da pandemia a perspectiva já era muito grande, porque o Flamengo já chegou muito grande. O time até antes da pandemia não jogava porra nenhuma. Antes da pandemia, o time até jogava tão bem quanto 2020. Depois da pandemia, o time foi mal, mas ainda assim não morreu o Jorge Jesus. E até porque o jogo melhorou. Do dia 14 de março. O elenco melhorou. O jogo do dia 14 de março contra a Portuguesa da Ilha do Governador foi antes da pandemia. O futebol apresentado foi sofrível. E os dois jogos depois da pandemia, também sob comando de Jorge Jesus, foram igualmente sofríveis. Mas sabe, Tigu, o Bangu no meio da pandemia também foi horrível. A questão foi o seguinte, Tigu. Antes da pandemia, os caras tinham iniciado a temporada, tipo, tinham 15 dias de treino, 15 dias de temporada. Voltou de férias, 15 dias, o cara já tá ganhando título. Já tá ganhando, levantando taça.
E depois da cara, pandemia, né, foi 4 meses parado. Então, é por isso que eu Não, falo. e antes? E Jamais contra a saberemos. Portuguesa da Ilha? E os defeitos Mas você tá que a tirando gente um já gol. mostrava Você tá esse tirando ano? gol. Você tá tirando um jogo. Eu tô entendeu? falando dos defeitos que a gente já mostrava antes, de não converter a quantidade de gols que a gente poderia converter. O Flamengo tá cometendo concordo, hoje ainda mas os o mesmos erros de aproveitamento- pré-temporada. O aproveitamento Antes, é ruim. antes da pausa, o aproveitamento do Flamengo era até melhor do que foi no ano passado, o aproveitamento em números do time. Sim, O Flamengo, inclusive, até chegou no porque Brasileirão com começou aproveitamento de pra- 83%, 86% foi o aproveitamento. Pegou O não, time né? começou o Cara, brasileiro. saiu. É. Ah, O time começou o brasileiro, o time começou o aproveitamento com 86%. Qual de aproveitamento. brasileiro? Qual Começou o brasileiro? brasileiro. Começou o Campeonato Brasileiro com esse aproveitamento da De temporada. que ano? Esse ano, 2020. Tá doido? Esse ano a gente já começou com o Domenech, porra. Perdemos pro Atlético Mineiro e perdemos pro... Antes do jogo do Atlético Mineiro, o Flamengo estreou no Brasileiro, o aproveitamento da temtemporada era de 86%. Primeiro Antes da jogo derrota. no Brasileiro, no Campeonato Brasileiro, não foi o Flamengo e Atlético, Atlético O que eu Mineiro? tô dizendo é que o aproveitamento na temporada, até a estreia, antes de estrear... no Ah, Atlético tá, Mineiro, na temporada, entendi, Isso. entendi. Mas jogando o nosso campeonato carioca, que vamos combinar, nem os moleques da Copinha tiveram tanta dificuldade. Deram calor no Fluminense. Sim, sim. Não, mas Então- mas por isso que eu falo, a gente nunca vai ter essa sempre vai ficar no nosso imaginário, saber como vai, se Jorge Jesus ficasse. Então, no que ele viveu no Flamengo, ele vai ser para sempre conhecido como o treinador que tem mais títulos do que derrotas. Então, cara, isso pra mim... Não, mas Querendo eu ou acho não- que ele é ídolo, querendo ou não- ponto. Pra mim, querendo ou eu não- só não assino a seleção com ele. sim. Querendo ou não, é o que eu falei naquele Eu não posso programa falar que até porque eu não conheço, nunca vi os outros. Então, pai dizer assim, nossa, eu saberia dizer. Então, eu eu seria falei- O hipócrita de Coutinho falar. eu não vi, mas eu vi Mas eu, depois tipo assim, em eu não- vídeo o time é. que ele fez. Mas não conheço a história Sim. a fundo pra afirmar a gente isso. fez o programa sobre todos os técnicos do Flamengo na década. Até o trabalho de Jesus, desde o Luxemburgo 2011 até o trabalho do Jesus. Jesus, do não passado. tem o que discutir. Não, então, a gente pegou os números, todos os trabalhos que o Guardiola fez na carreira dele, o aproveitamento de Jesus no Flamengo é melhor. Claro, o espaço amostral a gente sabe que o aproveitamento do Guardiola ficou bem mais tempo, tanto no Barcelona, quanto no Bayern, quanto no City. Não, e nas Mas ligas, mesmo até assim- porque se você pegar Sim. o resto do aproveitamento do Jesus, também não vai chegar perto do Guardiola. Pois é. Mas, querendo ou não, em aproveitamento, o maior trabalho da história do Flamengo, cara. Por mais que, como Sim. eu falei, o espaço amostral absurdo. Espaço Mas amostral é absurdo. Não. E quando eu falo que eu tenho certeza que não vai ter outro, não é porque eu não queira, é porque eu realmente acho muito difícil acontecer tudo aquilo de novo. Não, E eu realmente que acho pode vir difícil um técnico- acontecer um. Pode vir um técnico que conquiste tudo que o Jesus conquistou, mas não no espaço amostral em que o Jesus... E também, cara, tipo, da forma que fez, o que era o Jorge Jesus do Flamengo, saca? O carisma que ele tinha, a torcida abraçou. Então eu acho que Cara, posso aquilo. te falar uma parada? Eu concordo muito com você. Concordo. Mas eu tenho quase certeza de que se a gente fizer esse programa daqui a 5 ou 8 anos, a gente já vai falar que a gente meio que se iludiu com ele. Porque a gente tá caminhando para uma situação E se, onde a gente tem uma Deus te condição ouça. de repetir tantas Deus te vezes ouça. o mesmo Não, o que eu cenário. Sabe? Eu acho que um técnico pode ficar por mais tempo, conquistar até mais títulos do que ele. Mas eu acho que talvez não com o mesmo aproveitamento. Talvez não fazendo 90 pontos no Campeonato Brasileiro. Isso aí é relativo. Mas eu acho que conquistar um brasileiro e uma Libertadores, se o Domenech tiver 3 anos de trabalho, ele conquista um brasileiro e uma Libertadores. Tá bom, então, mas se ele tiver Concordo, esse concordo. ano Mas de ele vai trabalho, ser tão essa legal quanto o Jorge temporada, Jesus. talvez, torcida. aí eu não sei se esse maluco, dependendo da forma como ele conquiste, assim, É isso que eu falo. É porque o porque Jorge Jesus ele tinha uma carisma com a torcida, uma ligação. Mas é o que eu falo. a gente é o que eu gostava falo. dele. Esse é elenco porque muito foi forte. também o nosso primeiro português. Foi uma conjunção não, de acho que não é só fatores questão de- astrais bizarros, sabe por quê? Porque se Esse o elenco é muito Domenech, forte, cara. se o Domenech pega esse mesmo elenco e transforma esse elenco ano que vem, tá? Em campeão mundial, a gente vai estar lembrando que o Domenech chegou com musiquinha, que a gente chamava ele de treinador de totó, que nego, falava que o rodízio dele não levava ninguém a lugar nenhum. A gente vai pegar toda essa briga que a gente está começando a encontrar e o Mister vai virar domê. Mas eu acho que ele não vai bater em ninguém, vai dar bronca em jogador. Cara, não, mas gosta, é o que eu falo, isso que eu tô falando. é o que eu falo. Esse elenco do Flamengo é muito forte. E se sai um jogador sair outro, o Flamengo vai lá e contrata, o elenco continua forte, porque em relação ao futebol brasileiro,
o elenco é superior e é indiscutível. O elenco do Flamengo é melhor que qualquer outro elenco do Brasil. Esse é clubismo, é só você analisar o elenco. De longe. De longe. Então, cara, sinceramente, o Domenech tem tudo pra levar esse time nas costas, porque eu acho que até o Rogério Ceni tá no Fortaleza, pegar esse time aí, né? Pera aí, deixa eu falar isso, Marcelo. Você falando isso? Eu acho que você deve elenco na mão do Rogério Ceni. Agora, antes, 2 semanas atrás, tava quebrando o pau com ele, falando que, só porque ele é do Guardiola, papapá. Não, mas eu acho que... Mas eu acho que você não entendeu que eu tava falando do Jorge Jesus, eu me referia ao personagem Jorge Jesus. Mas não aí eu acho que a gente entra na tag de folclore de novo, cara. Então, mas é exatamente isso que eu tô falando. Então, mesmo. Mas aí de folclórico, Jorge Jesus, pra mim, ele só compete com o Joel Santana. E olhe lá. Exatamente. O Zagallo era um pouco folclórico também. Mas o Zagallo, ele teve uma série de chancelas na vida dele que você chamar ele de folclórico chega a ser sacanagem. Aonde ele prova que ele entende de futebol e muito, e se uma hora ele não ganha porque ele entende, ele ganha porque ele é o Zagallo. Você precisa ser ruim pra ser folclórico? Não, Jesus é ótimo. Exatamente. O Joel Santana também. O Zagallo em muitos momentos é folclórico. Não, então, mas eu acho que o Zagallo... Eu entendo que o Zagallo ele é caricato. Aí tudo que é caricato vira folclórico. Por isso que eu falo que o técnico do Flamengo próximo que deveria ver era o Simeone. Que aí eu tenho que ia dar tapa na cabeça do jogador, ia dar gritar com não sei o quê. Só que a gente não ia aguentar 8 meses de Simeone. A gente ia ficar em... Não, mas a gente não tá falando do Simeone. A gente não tá falando do Simeone do Atlético Paranaense, a gente tá falando do Simeone que tá aqui com a gente na chamada, não, Simeone? Cara, o Tigu, me esculachou aí. Não, mas não é verdade. Nada contra. Sério, cara, 8 meses de Diego Simeone ia dar, ia invadir, ia cair a mesma coisa que tu pediu pro Mourinho vir pro Flamengo, porra. O Mourinho tá aí, tá? Você não vai querer matar. Né? Eu não sei, eu gosto de chamar de Dome de retranqueiro. Eu gosto de treinador que dá bronca em jogador. Então se fosse assim, Carlinhos Violino nunca precisou gritar com ninguém, amigo. Esse jeitinho do Dome muito manso. Esse jeitinho do Dome aí muito manso. Depois de Jorge Jesus. Ser mais jovens precisam ser carlinizados, entendeu? Carpejanizados não, Cláudio Coutinhoizados. Vocês precisam ter esse tipo de... Você prefere um técnico, o Domenech quieto no banco ou o Cristóvão Borges gritando? Eu gosto de um técnico doente mental, ponto. Mas então, eu acho que isso... Não. Só que presta... Porra, deixa eu terminar. Só que assim, o técnico doente mental tem qualidade, eu quero que ele vá pro inferno. A diferença é... Mas o Liscador ainda tem essas qualidades. Se eu tiver 2 técnicos igualmente bons e eu quiser que... aí você seleciona lá no FIFA a característica do seu manager, dele ser doentinho da cabeça ou dele ter um perfil pacato, eu vou preferir que ele seja doentinho da cabeça. Mas eu queria dizer que eu prefiro o cara que trabalha melhor, tá? Eu não julgo o técnico pelo fato dele dar piti ou não. Eu particularmente prefiro o Liscador do que o Domenech Torrente. Mas tudo certo. Eu também. Eu prefiro um cara que se arrisca. Ficar. Sim, mano, tô sentindo que vocês vão morder a língua no final do... Eu jamais mordo a língua com o Liscador. Assim eu espero, Simeone. 3 anos de podcast. 3 anos de podcast. Simeone, assim eu espero. Eu tô torcendo por isso. 3 anos de podcast, eu nunca mordi a língua com o Liscador. Eu tô falando isso pra chegar aqui no futuro, acontecer que nem aconteceu com o Gabigol, que eu falei mal do menino Gabigol quando o Flamengo contratou eles. Eu admito que eu falei mal. Eu falei mal do Bruno Henrique. Do Bruno Henrique não, mas eu também. Falei, a gente não precisava de mais um ponto esquerda que fosse caro e que fosse cego. E eu falei que o Bruno Henrique ia ser reserva desse time. Caralho, pesado. Não, foi pesado não. Eu tô aqui botando minha cara a tapa, entendeu? Assim, verdade. Assim, na farpa isso é verdade. Se jogou aí na roda, tá aí, velho. Mas, cara, eu não errei. Então, nessa de querer estar certo, eu falo, cale minha boca. E se Jesus quiser voltar ano que vem ganhar tudo, não pode voltar, eu não ligo não. Ele pode ficar só nos ímpares.
ele ganhar tudo em cada ano ímpar, tá tranquilo. Tá tranquilo. O ano Não, pai se eu ele fico quiser até sem ficar- beber pra Se ele, aguentar a quiser ressaca. ficar, se ele quiser ficar 20 anos seguidos no comando e também só ganhando ir pra perder tudo nos anos pares, eu não reclamo, não. Ele não precisa sair no ano par, pode ficar também. Não, mas Mas aí ele a gente ganhando vai querer ímpar. falar mal dele nesse ano, entendeu? Aí não, ele, Pode falar mal de qualquer jeito. eu prefiro falar mal dele no Benfica. Não, mas ele ganhou um carioquinha dos anos par também, não tem problema. Eu tô cagando pro Carioca. Pra mim o técnico titular não comanda mais nem o Carioca. Pra mim o Flamengo joga campeonato Carioca com sub-23 e promessas. Bota o João Santana pra dirigir aí o Carioca. Pô, fechou, Porra, ia Simeone. ser From the mid, Fraudemar in the mesmo. right, from the mid, from behind. E aí ensina os meninos inglês já. Já sabe, faz o americano, carioca falando inglês já. Pronto pra ser vendido já. Pode trazer aí qualquer cara lá da Inglaterra que ele vai se comunicar com ninguém aí. Have a good night, very good, podcast. Meu Deus. Pode botar o João Santana pra treinar o Chelsea. Né? In the back, in the left, in the right. You have a very good night. Thank you for all. Vai, meu querido. Tamo junto. Forte abraço a todos.